Uma vez Anatoly Karpov disse que você não consegue vencer uma partida se no fundo do seu coração que você deseja é um empate. No vídeo de hoje nós vamos ver o que acontecia quando ele só jogava pensando na vitória. Após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós vamos agora na nossa jogada fantástica número 29, com as brancas, o grande mestre Lev Polugaevsky, um jogador que nós já vimos aqui no canal, grandíssimo teórico, professor de inúmeras estrelas do xadrez mundial. E com as negras, o tricampeão da Lituânia, Leonid Maslov, jogador que depois se mudou para o Uzbequistão e também foi tricampeão do Uzbequistão. Nós estamos no campeonato por equipes da União Soviética de 1963. A posição que nós vemos no tabuleiro vem de uma abertura hatch. As brancas, com desejo de atacar na ala do rei, jogam um lance dama H4, ameaçando mate em H7. As negras respondem com torre de F8. Então F4 com a ideia de abrir linhas sobre o rei negro. Dama B5 foi jogado. Após bispo toma E5, F6 foi jogado. Esse lance vai ganhar uma peça. Mas nós vamos ver que as brancas vão criar contra-jogo suficiente para impedir que as negras ganhem a peça e fiquem com posição melhor. Então dama H7 cheque foi jogado. Rei F8, bispo H3. Após bispo H3, tomar qualquer uma das duas peças seria extremamente perigoso, porque o peão tomaria, dando o cheque descoberto com a torre. Então torre de AD8 foi jogado. E nessa posição Lev Polugaevsky vai realizar nossa jogada fantástica número 29. Como incrementar a pressão nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição Lev Polugaevsky vai realizar nossa jogada fantástica número 29. Torre D5. Esse lance coloca a torre numa casa onde pode ser capturada por 4 peças diferentes. Nós vamos ver que nenhuma das capturas conduz a um bom resultado para as negras. Se tomasse com a torre, seguiria simplesmente cavalo E6 cheque, rei F7 único lance, dama por G7 mate. Então tomar com a torre perderia imediatamente. Se tomasse com o bispo, seguiria E por D5, cavalo por D5 poderia ser jogado. Então bispo E6, com ameaças terríveis sobre o rei negro. Então torre por E6 deveria ser jogado, cavalo por E6 cheque, rei E7, cavalo por D8, F por E5, dama por G7 cheque, rei por D8, dama G8 cheque. E essa posição é uma posição muito vantajosa para as brancas. Na partida após torre D5 foi jogado o lance cavalo por D5. Nós vamos ver que as brancas seguem o ataque com o lance bispo E6. Nessa posição o computador diz que a única defesa seria jogar o lance torre D7. Ao que seguiria dama G8 cheque, rei E7, dama por G7 cheque, rei D8, bispo por F6 cheque, cavalo por F6, dama por F6 cheque, rei C8, bispo por D7 cheque, dama por D7. E essa posição, segundo os computadores, é levemente superior para as negras. Mas nós vamos ver que seria quase impossível achar isso na partida. Então após bispo E6, Leonid Maslov comete um erro decisivo, joga o lance torre por E6. E agora ele vai ficar perdido. Porque após cavalo por E6 cheque, rei E7, cavalo D4 ataca a dama, o bispo de G7 também está caindo. Um lance como dama C5 seria respondido com dama por G7 cheque. Após rei E8, dama por G6 cheque. Rei E7 foi jogado, torre F2 saindo do ataque do bispo. E as brancas já se encontram em uma posição vitoriosa. As negras aqui ainda tentam lutar mais alguns lances, mas não tem o que fazer mais nessa posição. Então F por E5 foi jogado, dama E6 cheque, rei F8, F por E5 cheque, e as negras abandonam a partida. Se seguisse rei G7, por exemplo, seguiria dama G4 cheque, seguido de mate. Então após F por E5, elas abandonam a partida, porque não tem defesa contra o mate. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 28.
Com as brancas, ninguém menos que o autor da nossa frase de hoje, Anatoly Karpov. E com as negras, o seu maior rival, Garry Kasparov. Nós estamos no match de 1984, o primeiro match que esses dois gigantes do xadrez se enfrentaram. Nós estamos na 9ª partida do match. A posição que nós vemos no tabuleiro já se encontra num final de peças. Aqui Anatoly Karpov vai nos dar uma aula sobre finais. E nessa posição ele joga o lance bispo toma F5. Um lance que é muito difícil de ser feito, porque abre mão do seu bispo por um cavalo, o que nós sabemos que muitas vezes não é um bom negócio. Mas ele confia que seu cavalo que é melhor do que o bispo de Garry Kasparov. Então o bispo por F5 foi jogado. Cavalo E3 atacando o bispo. Bispo B1 foi jogado. B4. Esse lance faz com que todos os peões da ala da dama estejam bloqueados. E após G por H4, Anatoly Karpov vai realizar nossa jogada fantástica número 28. O que será que foi jogado pela boa Constrictor? Aqui nessa posição, retomar o peão imediatamente não seria uma boa opção, porque esse G por H4 seguiria bispo G6, e esse lance vai defender toda a posição das negras. Um lance como o cavalo G2 tentando entrar na posição das negras seguiria rei E7, cavalo F4, bispo F7, e agora nós vamos ver que não tem uma casa fácil para o rei das brancas invadir, e o cavalo está atacando dois peões, mas os dois peões estão defendidos pelo bispo. Então, após G por H4, Anatoly Karpov vai realizar nossa jogada fantástica número 28, cavalo G2. Um lance que, além de estar no final de cavalo contra bispo, sacrifica um peão. A ideia é fazer com que o rei se ative imediatamente. E nós vamos ver que agora Kasparov não vai conseguir se defender. Então H por G3, cheque foi jogado, rei por G3, rei E6. E nessa posição nós podemos ver toda a diferença do cavalo G2 antes de jogar G por H4. Porque se aqui seguisse bispo G6, tentando se defender da mesma forma, seguiria o lance cavalo F4. E contra bispo F7, agora as brancas têm o lance rei H4. E agora o rei vai invadir a posição das negras. E agora esperar, por exemplo, com o lance bispo E8 não ajudaria em nada, porque cavalo por H5. E se bispo por H5, o final de peões está ganho para as brancas. Rei por H5 seria jogado, rei E7, rei G6, rei E6, F4. E um lance como rei E7 seria perdedor devido a F5. E agora as brancas estão completamente ganhas nessa posição. Tá, após rei por G3 foi jogado o lance rei E6. Então cavalo F4 cheque, rei F5, cavalo por H5, rei E6, cavalo F4 cheque, rei D6. Nós podemos ver como o cavalo vai ser superior ao bispo nessa posição. Rei G4 foi jogado, bispo C2, rei H5, bispo D1, rei G6, rei E7 foi jogado, cavalo por D5 cheque, rei E6, cavalo C7 cheque, rei D7, cavalo por A6. E nós podemos ver aqui nessa posição, as brancas já têm material a mais. E Karpov vai vencer essa partida em poucos lances. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 27. Com as brancas, o grande mestre islandês, 6 vezes campeão islandês, Helge Olafsson. E com as negras, o grande mestre inglês, Jonathan Levitt. Jogador que escreveu 2 livros, Gênios no Xadrez e Os Segredos do Xadrez Espetacular. Nós vamos ver que nessa partida, infelizmente para ele, ele tomou uma combinação espetacular. Nós estamos no ano de 1990, a posição que nós vemos no tabuleiro vem de uma abertura inglesa. Helge Olafsson aqui com a ideia de bloquear um pouco contra o jogo das negras no centro, para poder atacar na ala do rei, joga um lance muito interessante. Bispo D6. Esse lance faz com que a posição das negras fique um tanto quanto travada. Então bispo por D6 foi jogado, torre por D6, dama por B2, aceitando o desafio, tomando um peão. Agora não pode tomar em E4 porque cairia a torre de A1, então Helge Olafsson joga o lance torre de AD1. E agora existe a ameaça de dama por E4. Então nessa posição dama B7 foi jogado. E nessa posição Helge Olafsson vai jogar a nossa jogada fantástica número 27. Como fazer uma combinação espetacular nessa posição.
Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição, o Regiolafson realiza na jogada fantástica número 27, torre por E6. Um lance que ataca o bispo. O bispo agora não pode sair porque levaria torre E8 seguido de mate. E as negras não tem muito o que fazer a não ser aceitar o desafio. Então F por E6 foi jogado. E agora o lance que segue o ataque cavalo G5. E nós vamos ver que não pode ser jogado o lance bispo toma G2 aceitando mais uma peça. Porque seguiria o espetacular lance dama por E6 cheque. Aproveitando que o peão de D não pode tomar porque a torre por D8 seria mate. E se rei H8 seguiria uma combinação muito típica de mate, que nós conhecemos como mate filidor. Cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque duplo, rei H8, dama G8 cheque, torre por G8, cavalo F7 mate. Então, após cavalo G5 foi jogado o lance H6, então cavalo por E4. E agora nós vamos ver que as brancas têm apenas uma qualidade a menos, mas grandes chances de ataque. O rei negro se encontra muito fraco. Então cavalo C6 foi jogado, cavalo por C5, dama C7, cavalo por D7. Aproveitando novamente um tema tático. Agora se torre por D7 seguiria dama por E6 cheque, seguido de bispo toma C6. Então aqui torre de AC8 foi jogado, dama por E6 cheque, rei H8, bispo E4, com ideias de atacar pelas casas brancas. Cavalo E7 evitando dama G6, torre D6, dama por C4 tentando trocar as damas, dama por E7 foi jogado, dama C1 cheque, rei G2, torre E8, dama F7, torre por E4, torre G6, ameaçando mate G7, torre G8 defendendo mate, cavalo F6 foi jogado e esse lance vai vencer, porque está ameaçando dama por G8 mate. E aqui foi jogado o lance dama C4, mas aqui jogam as brancas e ganham, simplesmente com o lance torre por H6 cheque, G por H6 seria forçado, então após torre por H6 as negras abandonam a partida. G por H6 seria o único lance, dama H7 mate. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do xadrez. Até o nosso próximo vídeo.